Oi pessoal, semana passada não teve vídeo, estava com algumas questões que eu não consegui fazer o vídeo e essa semana a gente vai fazer um vídeo sobre a pirataria na igreja. Não se a pirataria é certo ou errado, você sabe o que é certo e errado, não precisa repetir isso, né? A questão é que é feio, né? Você vai numa igreja, você vai num culto e tá lá no projetado lá a marca d'água dizendo que o Windows não é ativado, o Windows é pirata. Ou o Office, você vai usar uma apresentação e tá lá a marca d'água dizendo que o Office é pirata, que o Office não é ativado. Isso não precisa. Você tem sistemas operacionais gratuitos, sistemas operacionais que te ajudam muito. E hoje eu vou falar sobre um deles, o Linux Mint, para você evitar a pirataria. Você não precisa colocar no seu computador pessoal. Se você quiser se sentir à vontade, tudo bem, mas você não precisa colocar no seu computador pessoal, mas o computador que você usa na igreja, acho que de repente é uma boa, né? Você colocar no computador que usa na igreja, se você não tem a licença do Windows ou do Office, você pode colocar o Linux e você tem várias opções gratuitas de Office, de softwares, vários programas gratuitos que você pode usar sem nenhuma restrição legal, né? Você não precisa, você não está cometendo pirataria, né? Então assista aí o vídeo, eu vou colocar as dicas, né, sobre como o Linux pode ajudar na questão da pirataria e você dê as suas conclusões, tire suas conclusões e se você se interessar, pode entrar em contato comigo por e-mail, que é o mesmo e-mail do Pix, que eu vou passar daqui a pouco, depois do vídeo, né? E aí você entra em contato comigo que eu puder te ajudar em relação a isso. Mas é bem fácil, é só entrar no YouTube, ver os tutoriais sobre o Linux Mint, tem muito tutorial muito bom de como instalar, de como fazer. Eu não vou chover no molhado, né? Isso tudo você consegue no YouTube. Mas se tiver dúvidas, pode contar comigo. Eu gosto muito do Linux, uso só o Linux no meu computador, não uso o Windows, não tenho dual boot, tenho só o Linux e para mim me atende perfeitamente. Então, que você precisar de ajuda, então vai ser uma dica, né? Mais uma dica em relação à pirataria na igreja. Assista aí o vídeo e tire as suas conclusões, se vale a pena mesmo manter a pirataria ou você conseguir fazer tudo de graça, ok? Então, pessoal, esse aqui é o meu Linux, é o Linux Mint. Esse daí é mais parecido com o Windows, né? Então ele é preferido por pessoas que estão iniciando no mundo Linux. Então, se você é um iniciante, eu recomendo o Linux Mint. Eu não sou tão iniciante, né? Eu uso o Linux acho que desde 2017 ou 2018, não lembro. E mesmo assim eu gosto muito do Linux Mint porque tudo funciona. Eu uso o ambiente Cinnamon. Esses ambientes tem diferentes quando você vai baixar o Linux Mint. Tem o Cinnamon, que é bem parecido com o Windows. Então, para você que está familiarizado com o Windows, talvez seja a melhor versão, mas ele consome um pouco mais de memória RAM. Então, você tem que ter pelo menos um SSD ao invés de HD e 4 GB de RAM. Ou, se você tiver o HD, não tem problema. Com mais de 4 GB de RAM, ele vai funcionar numa boa. Só que ele com 4 GB só, se você tiver só 4 GB, ele não vai funcionar muito na velocidade e na capacidade que ele tem. Aí você tem que usar uma distribuição que seja mais leve, que seja melhor para você trabalhar com pouca memória RAM. Se você tem 2 GB de RAM, é mais complicado ainda. Não usa o Cinnamon, o ambiente Cinnamon. Aí tem a outra opção que é o Mate, ou Mate, que é mais leve, só que também consome um pouco de recurso. Ela é dispensável. Muita gente gosta, mas se você quiser experimentar, tudo bem. Mas ela não tem muitas funções, muitas qualidades que possam ser sua escolha. E a terceira opção do Linux Mint é o XFCE. XFCE ele gasta muito pouca RAM. Ele gasta em torno de 500, mais ou menos, mega de RAM. Então, para o seu computador, se ele tiver 2 GB ou se ele tiver 4 GB e você não quer rodar
o Cinnamon com mais lerdeza, essas coisas, você pode optar pelo XFCE, ok? Então fica assim, se você tem um computador mais fraco, de 2 ou de 4 GB de RAM, um processador mais fraco, um i3 ou esse Celeron, esses outros processadores, eu te aconselho a usar o ambiente XFCE. Então vai ter lá nas opções de download do Linux Mint, no site do Linux Mint, a opção XFCE. Então você, deixa eu até escrever aqui no bloco de notas, são essas opções. Cinnamon, Mate e o XFCE. Então você vai procurar, dá para ver agora, né? Então você vai procurar essas opções. Se você tem um computador de 4 a 6 GB de RAM, você pode usar um Mate. Só que ele não tem muitas funções, não tem nada que justifique muito o uso. Se você tem um computador fraco, de repente você tem um processador bom, como o Intel i5 e 4 GB de RAM. Então você pode usar o Cinnamon sem problema. Se você tem um computador mais fraco, um i3, talvez o i3 funcione bem com o Cinnamon também, mas um Celeron, esses aí com 4 GB de RAM, então você pega o XFCE. Se você tiver menos de memória RAM, pega o XFCE também, porque ele vai funcionar muito bem na sua máquina. Ele é muito veloz, ele é muito poderoso e ele é muito leve. Então você baixa o XFCE. Se você tem um computador mais ou menos bom, né? Eu tenho 6 GB de RAM, ou então 8 GB de RAM. No meu caso, eu tenho 12 GB de RAM. Então, para mim, o Cinnamon roda muito melhor e ele é bem parecido com o Windows, tá vendo? Ele é muito legal. Isso vai ajudar você a se acostumar melhor com o sistema. Tem vários tutoriais no YouTube, você pode pesquisar para que você aprenda a mexer no Linux Mint. Então, isso vai ajudar muito na sua igreja, no seu computador pessoal, talvez. Muitas vezes a gente vai no culto, né, como já foi falado, e está lá aparecendo que é o Windows pirata ou que o Office é pirata. Você não precisa de pirataria. Tem uma ótima opção que é o Linux. Tem outras formas de usar o Linux também, né? Tem Pop! OS, tem o Ubuntu, que é o mais famoso, tem o Fedora, tem várias distribuições Linux que você pode usar. E eu estou dando essa dica do Cinnamon. Então você não precisa da pirataria, você não precisa piratear o Windows. Ele funciona muito bem, né? Aqui tem, por exemplo, o navegador, o Chrome, que você usa, né? Tem aqui o Chrome e está funcionando, tem o Chrome para você usar. Eu gosto de usar o navegador, o Opera. Então eu tenho aqui o Opera também. E para baixar, quer ver? Você quer baixar o Google Chrome. Pesquisa aqui no Google. Aqui, ó, navegador Chrome. Você coloca aqui transferir o Google Chrome e vai ter essa opção .deb. Não é a .rpm, você tem que usar .deb. Você aceita, instala e é só dar 2 cliques, como se fosse no Windows. Assim que ele baixar, você dá 2 cliques e pronto, já está funcionando. Aí você pode configurar o Chrome do jeito que você quiser. Então é muito fácil. O Opera também, se você for baixar o Opera, eu gosto muito do Opera, né? Gosto também do Vivaldi e tudo mais. Esses navegadores, o Mint já vem com o Firefox, então se você quiser usar o Firefox, tudo bem. Agora, se você quiser baixar um, aqui ó, clique em baixar, ele vai dar a opção de pegar aqui, ó, .deb. Ele já sabe que o meu sistema é o Linux Mint, então ele já dá o .deb. E aí eu posso usar o Opera como vocês estão vendo aqui que eu estou usando. Eu não vou salvar porque eu já tenho, né? Estou usando o Opera, inclusive, né? Então, os navegadores ficam da sua escolha, não tem nenhum problema. Agora vamos falar do Office, né? Eu quero montar a apresentação e tudo mais. Quer ver? Deixa eu vir aqui no meu Google Drive. Aqui o estágio que eu fiz. Então, ver se eu acho alguma apresentação. Ó, tem apresentação que
Tá vendo? Funciona numa boa, né? Você pode dar um maximizar aqui, clico o F5 e pronto. Tá aqui, mostrando a apresentação. Tá vendo? Você pode usar a apresentação numa boa. Esse Office que eu estou usando, ele é pago. Né? Eu pago ele por ano, R$ 99,00. Eu pagava R$ 60,00, né? Mas agora com a inflação, dólar alto, está um pouco mais caro. Mas compensa muito mais do que você pagar 200 e pouco, 300 pau, para você ter o Office da Microsoft. Ele não vai rodar o Office da Microsoft no Linux, então não adianta. Mas se você tem várias opções de Office, né? Opções muito boas que você pode usar, como essa daqui que é o SoftMaker Office. Deixa eu colocar aqui o nome. É SoftMaker Office. Se você quiser baixar, tem a versão FreeOffice. FreeOffice é o SoftMaker, só que versão gratuita. Ele é um pouco mais limitado, mas não atrapalha em nada. Você pode usar como se você estivesse usando o Office da Microsoft. Muita gente usa e ele tem bastante compatibilidade com o Office da Microsoft. Então você pode escrever, colocar apresentações, ele vai rodar numa boa. Se você não quer gastar, usa esse FreeOffice aqui. E tem também um outro que tem muita compatibilidade, que é o OnlyOffice. Ele também tem muita compatibilidade com os programas da Microsoft e eles vão te ajudar a você não precisar de pirataria. Você não precisa de pirataria. Você tem essas funções aqui todas para você colocar. Outra ótima opção que você tem é o LibreOffice. Esse eu tenho aqui no meu computador. Vou fechar aqui e vou abrir a apresentação pelo LibreOffice. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui. O LibreOffice ele parece ser um pouco mais feio, né? Nessa versão aqui. Ele parece ser um pouco mais feio, mas você pode ajustar. Você vem aqui em exibir, interface do usuário, você vem aqui em interface do usuário, você escolhe em abas, e aí pronto, você tem aqui como se fosse no Microsoft, tá vendo? Aí você tem aqui, por exemplo, posso colocar exibir, barra de menu. Aí eu tenho mais opções ainda de personalização. Então você não precisa de pirataria. Você pode usar o LibreOffice ou o SoftMaker Office ou o FreeOffice, que é de graça. O LibreOffice também é de graça, já vem instalado no Linux Mint, inclusive. Então você pode fazer suas apresentações da liturgia, fazer seu estudo bíblico, sem passar vergonha de que o Office é pirateado, que o sistema operacional é pirateado. Você não precisa piratear nada. Você pode usar o Linux, que é uma ótima opção contra a pirataria. Tá vendo? Tem o OBS que eu uso. Aqui tem lembretes de calendário, tá vendo? Eu coloco aqui para tomar meus remédios, então ele me lembra na hora. Tem Bluetooth, eu posso ouvir música pelo Bluetooth e tudo mais. Aqui tem o gerenciador de atualizações. Tudo isso tem pela internet, você pode procurar por aí como usar o Linux Mint. Mas fica essa dica. O Linux Mint ou qualquer outra distribuição Linux, você pode usar para tudo, para praticamente tudo, que nem eu uso. Eu não tenho Windows no meu computador, só tenho Linux. E você não precisa de pirataria. Você não precisa de pirataria. Você acaba com a pirataria e a sua igreja não fica passando vergonha de ter sistema operacional pirata no computador. Então, se você tem um computador que está sofrendo com Windows, que está tendo problemas, ou se você não tem condições de pagar, a igreja não tem condições de pagar o sistema operacional, o Windows, né? Então fica usando pirata, ou o Office, que também fica usando pirata. Se não tem condições, usa o Linux. E esse Linux Mint vai te ajudar muito, você vai se sentir em casa, você vai se sentir bem adaptado, é muito fácil de aprender. Pode pegar vídeos aí no YouTube. Então fica essa dica. Não precisa de pirataria, é só usar o Linux, ok?
E aí, o que você achou do vídeo? Acho que pode ter ajudado bastante você, né, na sua igreja. Com, é, Compartilha isso com a diretoria da igreja, com o seu pastor, ou com a pessoa que leva o notebook para a igreja para fazer as apresentações, né? Compartilha para que eles não precisem usar pirataria, né? Só o Linux Mint já ajuda, ou qualquer outra distribuição Linux gratuita, você consegue usar e fazer tudo o que você faz no Windows. Você não precisa, não é obrigatório ficar no Windows, você não é obrigado a ficar no Windows, você pode partir para o Linux e fazer tudo que você faz, não tem nenhum problema. É claro que existem algumas limitações, né? Alguns programas só existem para o Windows. O pacote Adobe, por exemplo, Photoshop, Illustrator, você não tem no Linux, mas também o Office da Microsoft você não tem, mas como eu mostrei, tem diversas alternativas ao Office da Microsoft. E assim, o pacote Adobe também tem algumas alternativas também, né? Tem o GIMP, que é como se fosse o Photoshop, e ele tem para o Windows também, né? Você pode testar no Windows antes de pensar em ir para o Linux. Mas enfim, ninguém é mais santo ou mais pecador por causa do Linux ou por causa do Windows. Não tem essa, né? É só uma questão de você se organizar para que você não precise da pirataria, ok? E se você puder me ajudar, eu vou deixar o meu Pix aqui embaixo, tanto no vídeo quanto na indicação do vídeo, na descrição do vídeo, você pode ver meu Pix lá. Eu te agradeço muito se você me ajudar, porque eu preciso muito de ajuda. Ok? Deus abençoe vocês. Amém.